Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem.
Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra ele e não lhe temos obedecido. Confessemos a Deus os nossos pecados. Só tem vida a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Ele toda viva chama em meu peito bem sem fim. Eu te adoro sempre em coro, ó Jesus, habita em mim. Vamos ouvir as boas notícias. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Em nome de Jesus Cristo, somos perdoados. Amém.
Senhor, estamos diante do texto das Escrituras Sagradas e queremos ouvir a Tua voz. Dá-nos a orientação e a iluminação de Teu Espírito Santo para que possamos distinguir a Tua voz no meio de tantas vozes presentes em nosso mundo. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, te suplicamos. Amém. Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia, deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem nos tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, porque afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e, de repente, a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo,
é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Todos os que passaram pelos bancos de uma sala de aula sabem perfeitamente como é a competição entre alunos de uma mesma classe. Independente de qual seja o nível em que se está estudando, é muito comum haver competição entre os alunos e haver aqueles que acham que são superiores aos outros, seja por causa de suas notas, seja porque são preferidos por alguns dos professores. Nós vamos encontrar algo semelhante entre os discípulos no texto que nós estamos analisando hoje. O texto, entretanto, começa com outro assunto e começa com uma afirmação de Jesus, que já é a segunda, de que ele deveria ser entregue nas mãos dos homens e deveria morrer e depois de 3 dias ressuscitar. Ele já tinha falado a respeito disso no capítulo anterior, você pode encontrar nos versículos 31 e 32 do capítulo 8 de Marcos. No texto anterior, nós vamos encontrar a reação de Pedro, não gostando muito daquilo que Jesus aponta como sendo o caminho que estava destinado a ele. Ele chega a repreender Jesus e Jesus tem que mostrar para ele que ele estava fora do plano de Deus, ele estava, no fim das contas, servindo a Satanás. No texto dessa semana, nós vamos encontrar Jesus deixando claro que não queria que as pessoas soubessem onde eles estavam, ele e os seus discípulos, porque o objetivo era ensinar aqueles discípulos. A impressão que se tem lendo esse texto é que agora ele quer retomar o mesmo assunto para explicar aquilo que não ficou claro para os discípulos no texto anterior. E se no capítulo anterior
Pedro não aceitou o caminho apontado por Jesus, agora a impressão que se tem é que as coisas ficam ainda piores. Nenhum dos discípulos entende o que ele estava dizendo e, ainda para completar, o texto afirma que eles tiveram receio de perguntar para Jesus o significado daquilo que ele estava ensinando a eles. A partir do versículo 33, quando eles chegam a Cafarnaum, Jesus quer saber sobre o que eles vieram conversando. É interessante a gente perceber que dá a impressão que eles estavam conversando entre eles, meio que distante de Jesus, a ponto de Jesus não ouvir aquilo que eles estavam conversando entre si. E eles então se calaram porque estavam querendo saber quem era o maior ou quem era o mais importante entre os seguidores de Jesus, entre os discípulos. E aqui começa a ficar evidente que eles estavam seguindo a Jesus, carregando a bagagem dos seus próprios critérios, dos critérios humanos. E isso torna ainda mais evidente que eles não estavam entendendo a explicação de Jesus do caminho que estava traçado para ele, caminho que o levaria até a cruz. Um fato interessante de se perceber é que se eles não respondem a Jesus, é porque tinham vergonha da conversa que estavam tendo entre os discípulos. Talvez até pensassem naquela situação dos 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que com mais frequência ficavam em lugares isolados e Jesus conversava com eles de maneira mais próxima. Talvez na cabeça desses discípulos eles pensassem, um desses 3, ou talvez os 3, por serem mais próximos de Jesus, talvez sejam os mais importantes entre nós. Daí a afirmação que fizemos de que estavam seguindo a Jesus, carregando a bagagem dos seus critérios humanos. Pensavam como qualquer aluno de qualquer escola, como qualquer seguidor de qualquer líder que pensa que pode ser o mais importante, o sucessor ou talvez aquele que é o maior entre todos os seus discípulos. E essa realidade vivenciada pelos discípulos é algo que continua presente nos nossos dias. Uma possibilidade muito perigosa para os seguidores de Jesus na atualidade é ter exatamente a mesma ideia, o mesmo comportamento dos seus primeiros discípulos. Começar a achar que há alguns que são superiores, que são melhores, que são maiores, que são mais importantes do que os outros. E não podemos deixar de notar que hoje em dia há muita gente que olha para determinadas denominações cristãs pensando justamente dessa forma. A minha denominação é melhor do que a do outro, a minha igreja é superior à do outro, não só porque eu estou nela, mas principalmente porque nós somos melhores, somos mais éticos, somos mais cristãos, somos mais fiéis ou coisas desse tipo. E isso evidencia que hoje em dia também há muita gente seguindo a Jesus, carregando a bagagem dos seus critérios humanos, avaliando a sua realidade de seguidor de Jesus a partir de critérios que não são aqueles que Jesus deixa evidente nesse texto. E sem que eles tivessem dito a Jesus o que estavam discutindo, o texto dá a entender que Jesus sabia perfeitamente sobre o que eles estavam conversando, tanto é assim que Jesus responde à realidade deles e começa a mostrar a lógica do reino de Deus, uma lógica muito diferente daquela que estava na cabeça dos seus seguidores, dos seus discípulos. Na lógica do reino de Deus, o último será o preferido. E imagino que agora a vergonha deve ter aumentado de maneira exponencial entre aqueles discípulos e seguidores de Jesus. Em vez de Jesus apontar aquele que é o mais importante, o maior, Jesus mostra que o preferido é o último. E mais, Jesus adiciona o serviço como forma de ser primeiro no reino de Deus, mesmo sendo o último.
E temos aqui uma ideia fundamental para compreendermos o reino de Deus. O reino não está presente onde não há o serviço ao outro. Na lógica do reino de Deus, o último será o preferido. E volto a afirmar, o reino não está presente onde não há o serviço ao outro. Em última análise, o que Jesus faz é inverter a lógica que era comum na cabeça dos seus seguidores, dos seus discípulos, e que continua sendo normal na cabeça dos nossos contemporâneos. Ainda hoje, nós pensamos da mesma forma que aqueles discípulos. Quem é o melhor, quem é o maior, quem é mais fiel, enquanto a lógica do reino inverte essa realidade e afirma que o último será o primeiro, será o preferido. E como era comum na maneira de Jesus ensinar, não só ele fala, mas também ele usa um exemplo para facilitar a compreensão daqueles seus seguidores. E aqui então, a criança serve como exemplo de último, a quem Jesus dedica a sua preferência. E as crianças eram mesmo consideradas como desimportantes na época de Jesus. Um exemplo clássico disso nós encontramos no texto que é normalmente nomeado como a multiplicação dos pães, em que se contam 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Eram tão desimportantes que nem sequer eram contadas. E a escolha de Jesus da criança para servir como o exemplo de último mostra que a sua lógica é invertida, principalmente no que diz respeito à sua compreensão de conceitos como força, como riqueza e como poder. E assim, Jesus inverte as noções do senso comum sobre quem é o maior ou o menor, quem é o primeiro e quem é o último. E o exemplo da criança mostra aqui que Jesus está dizendo que as coisas funcionam desta maneira no que ele chama de reino de Deus. Outra lógica, uma lógica invertida, completamente diferente daquela que estava na cabeça dos seus discípulos. Rubem Alves escreveu dessa forma o aspecto surpreendente da lógica invertida de Deus. E eu vou fazer aqui uma citação. Abre aspas. Deus sempre anda por lugares não previstos, na companhia de gente estranha, fazendo coisas esquisitas, tal e qual Jesus Cristo. Traz do cativeiro um povo sem eira nem beira, faz uma mulher estéril dar à luz, dá vida a um vale de ossos secos, faz uma virgem engravidar, dá tombos nos fortes, põe os fracos nos lugares altos, confunde os sábios, joga mau cheiro sobre a piedade dos que confiam muito em si mesmos, transforma heróis em vilões e vilões em heróis. Fecha aspas. Esta frase de Rubem Alves mostra que a lógica de Deus é a mesma lógica de Jesus. A lógica do mundo é o contrário da lógica do reino. A lógica do mundo busca prestígio, busca poder, jamais busca servir ao outro. Pelo contrário, pela lógica do mundo, as pessoas querem ser servidas, as pessoas querem ocupar posições em que elas são mais importantes do que todos os outros. E o texto é encerrado com a expressão de Jesus que diz que quem recebe uma criança como seguidor dele, recebe a ele mesmo, e quem recebe a ele, também recebe a Deus que tinha o enviado. Ao olharmos para essas afirmações de Jesus, é preciso que nós questionemos a nós mesmos, a nós também como comunidades de fé, até que ponto nós estamos reproduzindo a lógica do mundo em que vivemos e até que ponto nós entendemos a lógica do reino de Deus, completamente invertida do mundo em que estamos vivendo, mas que traz valores diferenciados. Se no texto que nós encontramos no Evangelho, contando a história do bom samaritano, ele é apresentado como tendo sido o próximo do outro,
porque teve compaixão, e lá naquele texto Jesus diz que os seus seguidores seriam avaliados justamente por essa atitude de ter compaixão dos outros. Aqui nesse texto nós vamos encontrar o serviço ao outro, a compreensão de que se é o último, mas é aquele que serve, que é o padrão para aqueles que fazem parte do reino de Deus. E por isso nós retomamos a afirmação que já fizemos e que é fundamental nesse texto. O reino de Deus não está presente onde não há o serviço ao outro. Se nós fazemos parte de uma comunidade de fé e queremos servir a Jesus Cristo, que é o Senhor desse reino, é preciso que nós tenhamos essa lógica, a lógica do reino de Deus, lógica em que o serviço está presente. Menos do que isso, nós podemos ser uma ONG, nós podemos ser um grupo de pessoas que fazem ações beneméritas, mas jamais estaremos participando do reino de Deus, porque o reino só está presente onde o serviço ao outro é uma realidade. Que Deus possa abençoar aos irmãos e Deus possa abençoar as irmãs, e que possamos entender a lógica do reino de Deus. Aqueles que são os últimos, aqueles que são os preferidos de Jesus Cristo, são aqueles que servem. Seja essa a nossa realidade também. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus, o Criador, revelou em Jesus Cristo o seu amor para com a humanidade e toda a criação. Deus nos deu seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que tenhamos vida. A despeito de nossa desobediência, Deus não nos abandona, nem o mundo, à destruição e morte. Ao viver em comunhão com Deus e confiar nele, descobrimos que somos perdoados, podendo viver no Espírito Santo uma vida de gratidão, esperança e louvor. Não há outro propósito para a nossa vida senão glorificar a Deus e manifestar seu amor para o mundo. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.